pessoal, tudo bem? A videoaula dessa semana é sobre um tema muito importante para nós que atuamos na área agroindustrial, que consiste a legislação aplicada à tecnologia de leite e derivados. E por que eu acho tão importante? Porque nós que atuamos nessa área de alimentos temos que nos respaldar nas leis para oferecer alimentos seguros e com qualidade ao mercado consumidor. É nas nossas leis que tem os padrões, os conceitos que nós vamos então utilizar na elaboração de novos produtos ou também para manter a qualidade dos produtos ofertados. Além disso, não é só o produto final, temos que nos certificar que a matéria-prima que vai ser então transformada em produto derivado também tenha qualidade. Vamos lá? Iniciando, eu vou trazer alguns artigos deste importante documento, que é o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. Ele é um documento bastante antigo, que foi atualizado pelo Decreto número 9013, de 29 de março de 2017. Ele trata, então, de diversos conceitos, desde quais são os estabelecimentos que podem atuar nessa área, a diferença entre eles, os principais produtos, e alguns conceitos, como por exemplo de pasteurização, também trata neste documento. E não é só de leite, Tecnologia de carnes, bovina, suína, ovina, frangos, derivados, além do leite, ovos e mel, também, são tratados com muito carinho neste documento. Eu trouxe alguns artigos, aquele que eu julgo mais importante, que nós conversamos nas 6 semanas anteriores da disciplina de Tecnologia de Leite e Derivados. E agora, a cada artigo, conforme nós vamos conversando, eu vou trazendo, então, os assuntos, e qual foi a semana que nós trabalhamos. Então, nós temos no artigo 5º, que ficam sujeitos à inspeção e à fiscalização os animais destinados ao abate, a carne e seus derivados, o pescado, não tinha falado anteriormente, mas pescado também tem, vários artigos que tratam dessa tecnologia, no RISPOA, ovos e derivados, leite, produtos de abelhas, comestíveis, não comestíveis, condição ou não de produtos vegetais. Então, aqui no artigo 21, falando especificamente na tecnologia de leite e derivados, nós temos então 5 estabelecimentos: granja leiteira, posto de refrigeração, usina de beneficiamento, fábrica de laticínios e queijaria. E qual a diferença entre elas? Então eu vou aqui ler para vocês que a granja leiteira é o estabelecimento destinado à produção, pré-beneficiamento, envase, acondicionamento, rotulagem, armazenagem e expedição. Além disso, é permitido elaborar derivados lácteos a partir da matéria-prima exclusiva de sua produção. Então, pessoal, a granja leiteira seria, então, aqueles estabelecimentos rurais que produzem o leite e no próprio local de produção, na granja, beneficia, É o que produz o leite tipo A, que ele é bastante conhecido, Não é muito consumido, digo assim, na nossa aqui região, na nossa cultura, São poucos estabelecimentos que comercializam o leite tipo A, ele tem maior valor agregado, Além disso, a fiscalização é muito mais rígida, com esse tipo de produto. E ele tem todas, os seus padrões descritos na Instrução Normativa número 62, que é aquela que derrubou a Instrução Normativa número 51, que dividiu o leite entre leite A, B e C. Hoje nós não falamos mais nessa classificação, nessa divisão. Nós temos ainda o leite tipo A e também o leite cru refrigerado, que depois de beneficiado, então é o leite pasteurizado, Então o B e C, esses conceitos, eles não são mais utilizados. O posto de refrigeração, então, é o estabelecimento intermediário entre a propriedade rural e as usinas de beneficiamento. Então, em alguns lugares se faz o transporte, Então se coleta o leite na granja, no local de produção,
E até chegar à usina de beneficiamento, a fábrica de laticínios, então, eles são postos onde se faz aquele pré-beneficiamento. Lembra daquele conceito que nós vimos na segunda semana de pré-beneficiamento? Que é justamente a refrigeração do leite, mantendo o que preconiza a nossa legislação, mantê-lo então a 4 graus Celsius. É muito importante para evitar a deterioração precoce do leite. A usina de beneficiamento é o estabelecimento destinado à recepção, pré-beneficiamento, beneficiamento, envase, acondicionamento, rotulagem, armazenagem e expedição de leite, facultando-se a transferência, a manipulação, fabricação, maturação, fracionamento, ralação, acondicionamento, rotulagem, armazenagem e expedição de derivados lácteos, sendo também permitida a expedição de leite fluido a granel de uso industrial. A fábrica de laticínios é o estabelecimento destinado à fabricação de derivados lácteos, envolvendo as etapas de recepção de leite e derivados, transferência, refrigeração, beneficiamento, manipulação, fabricação, maturação, fracionamento, ralação, acondicionamento, rotulagem, armazenagem, expedição de derivados lácteos, sendo também permitida a expedição de leite fluido a granel de uso industrial. Enquanto que as queijarias, né, é o estabelecimento localizado em propriedade rural, isso é muito importante, né, esse conceito, né, propriedade rural, destinada à fabricação de queijos tradicionais com características específicas, elaborados exclusivamente com leite de sua própria produção. Então, há um aumento, né, de queijarias. Então, nos municípios aqui no sul, recentemente foi noticiado, né, no Arroio do Padre, né, um município aqui vizinho aqui de Pelotas, né, de produtores que estão usando o excesso da sua produção e transformando em queijos, né, e não só um tipo de queijo, mas uma série de novos produtos. Isso aí também é muito importante porque gera, né, lucros, né. Do que eu tô querendo dizer? Agregação de valor. Então, o leite, a gente sabe, né, que quem produz a matéria-prima não é muito bem paga, né? Então, muitas vezes, o produtor não consegue, né, gerar lucros, melhorar a produção, porque o valor não é muito interessante. Então, tá agora uma corrente de esses produtores, né? Claro, eles venderem o leite, óbvio, para os laticínios, mas produzir produtos diferenciados, né? Ou seja, uma pequena produção. Eu acho isso muito interessante para quem tem, né, a veia do empreendedorismo. E agora, partindo para o artigo 233, né, a inspeção de leite e derivados, né, além das exigências previstas neste decreto, ela abrange, né, a verificação de 3 fatores, né, do estado sanitário do rebanho, do processo de ordenha, acondicionamento, da conservação e do transporte. Então, entra aí neste quesito, né, no processo de ordenha, a verificação da mamite clínica, né? Então, o estado sanitário, né? Propriamente está dizendo isso. Então, aquele teste da caneca que nós vimos na unidade 2, né? A sua conservação, o pré-beneficiamento, como é que é o transporte, de que maneira esse leite chega no laticínio, né? Porque aí chega o quesito número 2, né? A verificação das matérias-primas, processamento, produtos, estocagem, expedição. Então, é mais relativo ao que ocorre dentro do laticínio, da usina de beneficiamento, né? Então, toda aquela parte de processo, tratamento térmico, se a pasteurização, se o processo OKT, lembra do binômio tempo versus temperatura está sendo bem empregado, né? De que maneira está sendo esse armazenamento, essas características que estão inerentes, né, presentes no documento, estão sendo respeitados. Então, abrange tudo isso a inspeção de leite e derivados. E, por fim, das instalações laboratoriais, equipamentos, controles, análises laboratoriais, porque é muito importante que a equipe, né, que atua no laboratório de controle de qualidade, né, aqueles profissionais também atuam no controle da vida de prateleira, que eles tenham então condições de realizar análises muito bem executadas, né, utilizar equipamentos aferidos para que os resultados obtidos sejam muito fidedignos. No artigo 235, né, fala do conceito do leite, que nós já vimos na
unidade 1, na primeira semana, que a gente fala o que é leite, a composição química do leite, né? Que sem outra especificação, leite é o produto oriundo da ordenha completa, ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas, e que o leite de outros animais deve denominar-se segundo a espécie de que proceda. Então, por exemplo, uma empresa está, então, invasando o tratamento térmico de leite de cabra. Então, no rótulo deste produto, tem que estar escrito leite de cabra, porque se entende, então, que leite é o de vaca. E dos outros animais tem que estar denominado, né, segundo a espécie. Continuando, nós temos o artigo 240, né, que fala que o leite deve ser produzido em condições higiênicas, abrangidos o manejo do gado leiteiro, os procedimentos de ordenha, conservação e transporte. Nós vimos isso com riqueza de detalhes na segunda semana, né? Lembro da videoaula que fala dos procedimentos da ordenha e principalmente todos os procedimentos de higiene, que lembro que vai desde o ordenhador, depois passando pelos utensílios, equipamentos, né? A própria higienização da ordenha, a lavagem do ubre, sua sanitização e as condições de transporte, né, nos caminhões isotérmicos. E também fala, acho bem interessante, que o leite cru mantido na propriedade rural deve ser conservado sob temperatura e período definidos em norma complementar. Mas são, né, o que preconiza, né, aquelas temperaturas do pré-beneficiamento. Deem uma olhadinha na videoaula da segunda semana, que vocês com certeza vão relembrar disso. Também fala, que é muito importante, no artigo 242, que é proibido o desnate parcial ou total do leite nas propriedades rurais. Nós vimos na terceira semana, que era do beneficiamento, que o leite ele passa por uma desnatadeira quando chega na indústria de processamento, na usina, no laticínio, né? Porque esse leite, né, o leite que vai ser comercializado na forma pasteurizada, ele é padronizado em 3%. Lembra que eu comentei que normalmente, né, o leite cru tem uma porcentagem acima de 3% de gordura, alguns chegam a níveis de 4,2%, e se padroniza, então todo leite pasteurizado, comercializado aqui no nosso país é 3%, e o desnate, então, o produto, né, desse desnate, a gordura, então se usa para elaborar outros produtos, como a manteiga, e a nata e o creme de leite. Mas o produtor não pode, então, disponibilizar ao laticínio, à usina de beneficiamento, leite com desnate ou desnate parcial. Quem pode fazer isso são os outros estabelecimentos, tá? E tem também, em alguns lugares, que se paga o produtor por qualidade e também por teor de gordura. Então, por isso, né, tem tudo a ver com esse artigo 242. Já o artigo 247 fala que a coleta, acondicionamento e o envio para análise de amostras de leite provenientes das propriedades rurais para atendimento ao Programa Nacional de Melhoria da Qualidade do Leite são de responsabilidade do estabelecimento que primeiramente o receber dos produtores. E abrange contagem de células somáticas, as CCS, que é um indicador de mastite, né, mastite subclínica, pois mensura, né, ela mede o número, né, de contagem de células somáticas, né, as quantidades de células de defesa, que seriam então os glóbulos brancos e células de descamação. Altos índices de CCS proporcionam uma redução da vida útil do leite fluido e um menor rendimento na fabricação de derivados lácteos. Também abrange a contagem bacteriana total, CBT, que mede então a quantidade de bactérias presentes no leite. Reflete os cuidados higiênicos durante todo o processo de obtenção e manipulação do leite cru. Altas contagens de CBT significa a perda de todo o leite devido à acidificação e perda de rendimento para a produção de derivados lácteos. Aquilo que eu comentei, aquela fermentação descontrolada, né? Onde os
micro-organismos, as bactérias utilizam a lactose, que é o açúcar do leite, como substrato e transformam em ácido lático. O ácido lático ele diminui o pH, né, aumentando a acidez. Então, por isso que nós conversamos na segunda semana, então, uma das análises de controle de qualidade são então, a análise de pH e também a de acidez. Também se realiza a análise de composição centesimal, até para saber como é que está o teor de água, o teor de proteínas, gorduras, né? É muito importante a água para verificar que não houve fraude no leite, né? Embora também se faça uma série de análises de fraude, uma delas é justamente para verificar a adição proposital de água. Também abrange a responsabilidade está prevista no RESPOA da detecção de resíduos de produtos de uso veterinário, né? A gente sabe que para controlar, para sanar a mastite, se usa, né, antibióticos, né, receitados por um médico veterinário, mas tem um tempo de carência, né? Porque muitas vezes produtos do metabólito desses medicamentos são excretados no leite, então não se pode utilizar esse leite para consumo humano. Então se verifica se há detecção de resíduos. Com certeza o produtor não respeitou o tempo de carência, né, que consta na bula do medicamento, né? Então isso é muito importante e isso com certeza todos os laticínios fazem esses testes para saber a qualidade, né, da matéria-prima que chega nos seus estabelecimentos. Então considera-se leite, né, um produto que atenta a essas especificações. A gente viu, né, essas especificações na unidade 2, né? Então a gente tem como características fisicoquímicas, né? Tem as sensoriais, cor, odor e aspecto. Nós conversamos sobre isso na primeira semana, que sejam consideradas normais. Essas características estão lá presentes na videoaula da primeira semana. O teor mínimo de gordura de 3%, de proteína de 2,9%, lactose 4,3%, teor mínimo de sólidos não gordurosos, né, que seria vitaminas, sais minerais, açúcares, proteínas de 8,4%, teor mínimo de sólidos totais de 11,4%, acidez titulável entre 0,14 a 0,18 gramas de ácido lático a cada 100 ml, densidade a 15 graus Celsius entre 1,028 a 1,034, índice microscópico entre menos 0,530 graus Horvath negativos a, né, 0,555 graus Horvath negativos. O índice microscópico, lembra que eu comentei na segunda semana? Ele indica, junto com a densidade, se houve a fraude de adição de água no leite, né? A densidade também verifica se houve desnate, né? E por fim, a equivalentes a menos 0,512 graus, né? E a menos 0,536 graus o ponto de congelamento. Isso tem a ver com o índice microscópico. Além disso, não pode apresentar substâncias estranhas à sua composição, tais como agentes inibidores de crescimento microbiano, neutralizantes da acidez, reconstituintes da densidade ou do índice microscópico. Então, isso tem a relação com a análise de fraude. E, por fim, não apresenta resíduos de produtos de uso veterinário. O artigo 255, ele trata justamente o que é pasteurização, que é o tratamento térmico aplicado ao leite com o objetivo de evitar perigos à saúde pública decorrentes de micro-organismos patogênicos eventualmente presentes. E também, né, onde saem os conceitos de lento e rápido da pasteurização? Do RESPOA. Então, ali confirmando, pasteurização lenta entre 63 graus Celsius a 65 por um período de 30 minutos com constante agitação mecânica, enquanto que a rápida é entre 72 graus Celsius a 75 pelo período de 15 a 20 segundos em aparelhagem própria, que é o pasteurizador, que nós conversamos na nossa terceira semana. Também trata que o leite pasteurizado deve ser refrigerado em temperatura não superior a 4 graus Celsius imediatamente após a pasteurização. Ele deve, então, ser envasado em circuito fechado, né? Nós vimos, né, circuito fechado e a sua higienização na disciplina de higiene, né, o clean place, o menor prazo possível, e expedido ao consumo ou armazenado sempre em câmaras frigoríficas em temperaturas não superiores a 4 graus Celsius, ou seja, tem que manter a cadeia do frio. Também é permitido o armazenamento frigorífico de leite pasteurizado em tanques isotérmicos,
providos de termômetros e agitadores automáticos a temperatura entre 2 a 4 graus Celsius. E o leite pasteurizado vai apresentar provas de fosfatase alcalina negativa e de peroxidase positiva. A fosfatase alcalina, ela indica que o binômio tempo-temperatura foi muito bem empregado e não há risco, né, biológico, né? Então é um alimento seguro. E a peroxidase positiva diz que não houve excesso de, né, o abuso da alta temperatura e mantém, né, algumas, né, substâncias nutritivas, né, elas não foram degradadas pelo excesso de alta temperatura. Também fala, né, nesse artigo 255 que é proibida a repasteurização do leite para consumo humano direto. No artigo 256 fala que o processo de ultra alta temperatura, o AT, ou que a gente fala mais, né, recorrente, o HT, que é o leite longa-vida, é o tratamento térmico aplicado ao leite, né, a temperaturas entre 130 a 150 graus Celsius por um período de 2 a 4 segundos, né, mediante processo contínuo, imediatamente resfriado a uma temperatura inferior a 32 graus no momento do invase, sendo em condições assépticas em embalagens esterilizadas e hermeticamente fechadas, né, que são as embalagens laminadas. Nós também vimos isso na terceira semana. É permitida a produção, então, dos seguintes tipos de leites fluidos: o cru refrigerado, o fluido a granel de uso industrial, o pasteurizado, o HT, o esterilizado e o reconstituído. Mudando um pouquinho de assunto, né, para fim desse decreto, no artigo 368, ele fala então, fala do conceito do creme de leite, que é o produto lácteo rico em gordura, retirado então do leite por meio de processo tecnológico específico, que se apresenta então na forma de emulsão de gordura em água. Então, lembrando, o processo tecnológico específico é o desnate, então utilizando a desnatadeira, né, a força centrífuga para fazer a separação da gordura do leite. Também, né, no RISPOA há outros conceitos, como no artigo 371, que diz que manteiga é o produto lácteo gorduroso obtido exclusivamente pela bateção e malaxagem com ou sem modificação biológica do creme de leite por meio de processo tecnológico específico, assunto da sexta semana. Que queijo é o produto lácteo fresco ou maturado que se obtém por meio da separação parcial do leite do soro em relação ao leite ou leite reconstituído, integral, parcial ou totalmente desnatado, ou de soros lácteos coagulados pela ação do coalho, enzimas específicas e produzidas por micro-organismos específicos de ácidos orgânicos, isolados ou combinados, todos de qualidade apta para uso alimentar, com ou sem adição de substâncias alimentícias, especiarias, condimentos ou de aditivos. Nós vimos queijo, lembra, na nossa quarta semana, né? Vimos então os coalhos, a coagulação enzimática, a coagulação química, né? Onde utilizamos micro-organismos que utilizam, né, de forma controlada a lactose do leite, transformando em ácido lático, né, provocando o abaixamento do pH até atingir o ponto isoelétrico da principal proteína, que é a caseína, né? Então é bem interessante que nessa videoaula nós estamos então fazendo já uma revisão, né, de todos os conceitos trabalhados ao longo das 6 semanas anteriores, né, da disciplina de tecnologia de leite e derivados. Continuando, o artigo 386 fala dos produtos fermentados, leites fermentados, que são então produtos lácteos ou produtos lácteos compostos obtidos por meio de coagulação e da diminuição do pH do leite ou do leite reconstituído por meio da fermentação láctica, mediante a ação de cultivos de micro-organismos específicos. Isso é muito importante para que se tenha uma fermentação controlada, com adição ou não de outros produtos lácteos ou de substâncias alimentícias. Temos depois no artigo 387, que fala de leites concentrados e leites desidratados, né? Podemos então, o principal exemplo, leite em pó, que são os produtos lácteos resultantes da desidratação parcial ou total do leite por meio de processos tecnológicos específicos. Desidratação parcial, leite condensado; total, leite em pó. Então, os exemplos mais típicos, né, que todo mundo consegue visualizar e entender.
por fim, a gente tem aqui, que eu já comentei nessa videoaula, a Instrução Normativa número 62, de 29 de dezembro de 2011, que aprova, então, o Regulamento Técnico de Produção, Identidade e Qualidade do Leite tipo A, aquele, então, que é produzido na granja leiteira, o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Leite cru refrigerado, não, ou seja, nos locais de produção ou obtido pelos postos de refrigeração, Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Leite pasteurizado, né? E aquele, então, do técnico da coleta de leite cru, refrigerado e seu transporte. Então, tudo aquilo que já conversamos, tempo, temperatura, condições, tá tudo, então, descrito nessa importante instrução normativa, né? Ela substituiu a antiga instrução normativa número 51, aquela que eu comentei, que dividia o leite em A, B e C. Então, manteve apenas o A, porque ele tem como característica o seu beneficiamento no próprio local de produção, com condições controladas e, claro, com muito mais rigidez, principalmente quanto aos parâmetros CCS e CBT. E depois tem o leite cru e o pasteurizado. Então aqui, pessoal, tem todos os conceitos, então, dos leites, né? Então, o leite tipo A, né? O leite cru refrigerado tem que ser mantido em temperaturas constantes, né? Na tabela 2 do presente regulamento, transportado em carro-tanque isotérmico, né? Da propriedade rural para um posto de refrigeração ou estabelecimento de beneficiamento diretamente para ser rapidamente processado. Que o pasteurizado, então, é aquele elaborado a partir do leite cru refrigerado na propriedade rural e apresente as especificações de produção, coleta, de qualidade da matéria-prima contidas em regulamento técnico próprio e que tenham sido transportados a granel até o estabelecimento processador. E que o leite pasteurizado está mostrando ali, então, submetido ao tratamento térmico que acabei de comentar, da faixa de 72 a 75, né, graus Celsius, durante 15 a 20 segundos, em um pasteurizador de placas. Aqui está falando, né, nós conversamos já a respeito deste pasteurizador, né, e as suas divisões internas, né, as suas repartições, né, e aí também fala ali, ó, tem que ter dotado de painel de controle, termorregistrador e termorregulador automáticos, válvula automática de desvio de fluxos, termômetros e torneiras de provas, né, e que tem então resfriamento imediato na seção, né, de refrigeração e que essa temperatura seja igual ou inferior a 4 graus Celsius, além do invase em circuito fechado no menor prazo possível, sob condições que minimizem contaminações. Era isso, pessoal. Essa videoaula foi bem interessante porque eu consegui pincelar algumas legislações justamente de assuntos que nós conversamos na disciplina de Tecnologia de Leite e Derivados, e já deu também para dar uma boa revisada, né? E fico à disposição em caso de dúvidas. Espero que vocês tenham gostado, né, dessas videoaulas da disciplina de Tecnologia de Leite e Derivados. É uma tecnologia incrível, eu sempre gostei muito dessa área, né? Tá sendo uma grande alegria poder passar um pouco, né, desses conhecimentos para vocês. Desejo, então, uma excelente semana, bons estudos, né? E fico à disposição em caso de dúvidas. Até breve.